Brasil Leitor História de hoje vai falar do voto feminino, da participação política de mães, donas de casa, empresárias, estudantes, jovens, trabalhadoras. Enfim, nós mulheres que só há pouco mais de 80 anos conquistamos o direito de ir às urnas. As eleições no Brasil ocorrem há mais de 500 anos e durante séculos, apenas os homens tinham o direito de escolher os representantes políticos. Mas será que existe alguma explicação para essa exclusão ao sexo feminino? Era a cultura do momento, né? Não tinha a oportunidade que tem hoje, que a abertura política de opinião. O mundo foi sempre chauvinista, a mulher foi sempre escravizada e as famílias criaram assim, também acesso à educação. Preconceito da sociedade. Nós somos uma sociedade que veio lá desde o passado muito preconceituosa, em que o papel da mulher sempre foi relegado ao papel do lar, né? A formação sociopolítica do Brasil, o Brasil colônia, todo esse processo, ele muito fincado em cima da força, da presença do senhor, né? Do senhor de engenho, dos donos dos latifúndios. Essa marca patriarcal, que o poder estava para o homem de propriedades, esse processo de contenção da presença das mulheres, a nossa cultura, né? De dominação mesmo machista, patriarcal, a nossa herança colonial. A vida pública, o espaço público é muito cerceado para as mulheres, até hoje. Até então não existem registros, fatos ou relatos de brasileiras que tentaram votar antes do século XIX. Se houve alguma tentativa, ela ficou muito bem escondida. Fato é que em 1891 chegou ao Congresso Brasileiro a discussão do voto feminino. E sabe o que os políticos alegaram na época? Que a mulher era um ser inferior e que o voto feminino poderia acabar com a família brasileira. O lugar a que nos é atribuído, né, a moral social vigente é do espaço doméstico, é da maternidade, é da maternagem, do cuidado, né? É aquela atividade que a gente chama da reprodução social. O primeiro registro de pleitos, né, de mulheres por participação política, ele ocorre no final do século XIX. E foi só no ano de 1932, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, que o então presidente Getúlio Vargas deu o primeiro passo para diminuir essa diferença entre homens e mulheres. Ele assinou uma lei garantindo o direito de voto às brasileiras, mas a conquista veio em partes e com limitações. Adeus, adeus. O voto era permitido às mulheres casadas, mas preste atenção no detalhe. Desde que elas tivessem a autorização do marido, senão nada feito. Já as viúvas ou solteiras até podiam ir às urnas, desde que tivessem renda própria, ou seja, fossem totalmente independentes, o que na época era algo muito raro. O poder, a política, o espaço da reprodução social, que pelo advento da maternidade as mulheres ficam mais reclusas. Nosso modelo de sociedade, de família monogâmica, estrutura patriarcal, as mulheres estão com esse papel. Nesse período a gente tem, por exemplo, o pleito das mulheres de uma participação pública como um todo, né? Não só restrita à participação política, ou seja, o direito de ser eleitora e também de ser candidata, mas também participar da vida pública. É como se a mulher, ao ser professora, ela estivesse levando os atributos da maternidade, né, para a escola. Mas na tentativa de quebrar o preconceito contra o sexo feminino por aqui, surgem as feministas. Uma delas foi a bióloga Berta Lutz, que teve participação direta na articulação política, que resultou em leis que garantiram direito de voto às mulheres e igualdade de direitos políticos nos anos 20 e 30. Os primeiros contatos com o mundo das feministas, conhecido como movimentos sufragistas, ocorreram na Faculdade de Sorbonne, na França, quando Berta estudou por lá. O movimento sufragista é considerado por várias historiadoras
como o primeiro movimento que a gente pode dizer que realmente fez com que surgisse o movimento feminista. Quem puxava o movimento eram as mulheres de classe média e alta, não é? Mas as operárias também participaram desse movimento. Então elas vão para a rua e vão reivindicar o direito ao voto. Ele é considerado o momento-chave em que nascem os feminismos, não é? Na Europa e nos Estados Unidos. As mulheres começam a fundar jornais, né, e começam a pleitear isso publicamente, principalmente a partir da década de 1920, quando as mulheres começam a se articular de uma forma mais organizada, né, em torno de criação de partidos, né. Esse é um grande ponto de partida, né, de organização dessas mulheres. Então, assim, uma luta muito dura, que chega aqui no Brasil antes do início da República Velha. Então, quase concomitante a esses outros países. E aqui também as mulheres vão para a rua com os cartazes, não é? E tentando fazer com que o seu direito seja adquirido. No Brasil, essa luta ganhou força em 1910, quando a professora Deolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino, no Rio de Janeiro. Mas só 9 anos depois, em 1919, ela foi intensa, quando a bióloga Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. A Deolinda Daltro. A história dela é muito interessante porque ela foi uma professora que criou uma escola para mulheres, né? Nessa escola ela passava noções de cidadania e noções de participação política para essas mulheres. Ela própria pleiteou, né, em torno de 1910, o alistamento dela enquanto eleitora. Na época, o juiz eleitoral, enfim, o juiz que era responsável pelo alistamento, negou e utilizou o argumento de que as mulheres não podiam votar porque não podiam se alistar, não eram alistáveis militarmente. E ela fez uma coisa, ela usou uma estratégia super interessante, ela começou a dar aula de tiro para as alunas dela, né? Então, ela começou a organizar passeatas na cidade, no Rio de Janeiro, com essas mulheres, e ela colocou em evidência esse assunto, colocou esse assunto na mídia, né, na época. Ela estava propondo justamente isso, inverter uma ordem, que é uma ordem patriarcal, sei lá, de milênios. E o patriarcalismo, ele não, as diferenças, elas não se dão, como algumas pessoas querem, pela diferença sexual entre homens e mulheres. Ela é uma diferença que é construída culturalmente antes da gente nascer. Quando os pais, né, descobrem o sexo dos seus filhos, eles já decidem que cor vai ser o quarto, que tipo de brinquedo aquele bebê vai receber, e ela continua a vida afora. Ela acontece nas escolas, ela acontece nos espaços sociais em geral que a gente tem aqui. Você já ouviu falar em Mieta Santiago? Não? Pouca gente sabe, mas foi Mieta a primeira mulher no país a exercer plenamente os direitos políticos, ou seja, de votar e ser votada. Mieta nasceu em Varginha, Minas Gerais, em 1903. Em 1928, foi para a Europa cursar a Faculdade de Direito e, assim como Berta Lutz, voltou cheia de ideias feministas. Cada conquista das mulheres, ela é permeada, ela é antecedida de muita luta. Nós não ganhamos nada, tudo que a gente tem foi conquista. Conquista das mulheres irem para a rua, não é? Gritarem palavras de ordem. Mexo, remexo na Inquisição, só que já morreu na fogueira, sabe o que é acertar a mão. Outra mulher de destaque nessa luta foi a professora Celina Guimarães Viana. Ela foi a primeira a se alistar numa eleição, isso em 1928 no Rio Grande do Norte. Mas os votos que recebeu foram anulados. Um grupo de 15 mulheres, elas votaram numa eleição para prefeito e, posteriormente, esses votos eles foram considerados não dados, né, pela Comissão de Verificação de Poderes, porque cabia ao Legislativo o papel de promulgação dos eleitos, né? Então eles faziam uma checagem e acontecia na época a famosa degola, né? Quer dizer, alguns candidatos recebiam votos e a Comissão de Verificação de Poderes anulava esses votos. No caso dessas mulheres, elas próprias foram degoladas, né? Porque o voto que elas deram foi considerado não dado. O que a comissão na época alegou é que
Para existir o voto feminino, era preciso que isso fosse expresso, era preciso que tivesse uma lei especial que possibilitasse isso. Conseguimos o voto uma década antes da França. A França é um país pioneiro na luta pelos direitos humanos, desde a Revolução Francesa. Quando você fala de liberdade, igualdade e fraternidade, dentro da ideia de liberdade está a ideia do posicionamento político, não é? Do direito de votar e ser votado, do direito de ir e vir. Esse lema, não é? Ele estava lá desde a Revolução Francesa. Entretanto, a gente consegue isso uma década antes. No Brasil, acontece uma coisa interessante na década de 30, que é uma vontade, né, de modernização do país, né, de uma forma geral. A exclusão das mulheres era um símbolo do atraso brasileiro. Por isso esse pleito casa tão bem com a Revolução de 30. Né? A entrada das mulheres, né, na participação política coloca ou ajuda a colocar o país num rol dos países civilizados do mundo. Acho que a luta pelo sufragismo chegou muito rápido aqui no Brasil e em 1932 a gente teve uma conjuntura que nos possibilitou então adquirirmos, né, finalmente obtermos esse ganho pelo qual a gente lutava aí antes da República Velha. Na década de 30, foi eleita a primeira mulher brasileira ao cargo de deputada federal. O nome dela, Carlota Pereira de Queiroz. Médica, escritora e pedagoga, Carlota, nas eleições de outubro de 1934, foi eleita pelo Partido Constitucionalista de São Paulo. Exerceu seu mandato em defesa das crianças e das mulheres. Confira uma parte do trecho do discurso dela em 13 de março de 1934. Abre aspas. Além de representante feminina, única nesta Assembleia, sou, como todos os que aqui se encontram, uma brasileira integrada nos destinos do seu país e identificada para sempre com seus problemas. Quem observar a evolução da mulher na vida não deixará por certo de compreender esta conquista, resultante da grande evolução industrial que se operou no mundo e que já repercutiu no nosso país. O lugar que ocupo neste momento nada mais significa, portanto, do que o fruto dessa evolução. A história começa a se modificar a partir da Constituição de 34, que assegurou os direitos políticos às mulheres. Mas foi somente 12 anos depois, com a Constituição de 46, que a lei passou a prever a obrigatoriedade do voto para as mulheres. Desde então, ele deixou de ser apenas um direito, mas também um dever. Mas a notícia não agradou a um machista de plantão. Preste atenção no teor dessa carta enviada ao TSE por um eleitor na época. São Paulo, 12 de dezembro de 1946. Excelentíssimos membros do Supremo Tribunal Eleitoral, creio que já tendes percebido o desequilíbrio eleitoral e que sem uma perfeita revisão, nunca teremos uma eleição que seja a real expressão da vontade popular e da justiça. A Constituição errou em fazer o voto obrigatório, pois há uma classe de desinteressados que melhor fora não votar. A classe feminina dispensável que melhor fora não votar. E a classe ignorante que só sabe assinar o nome que não devia votar. E esta forma 3/4 do eleitorado, produzindo o que vimos e irá produzir sempre a vitória do ignorante sobre os intelectuais. O maior dos fracassos. Essa maioria é preciso ser ao contrário. Certo que ponderarei sobre o assunto. Antônio Alves Aranha. Mulheres, crianças, os loucos, são tidos como seres inferiores, com pouca capacidade, são seres tutelados pela sociedade. Então, por esse advento das mulheres estarem fora das rodas de política, por essas restrições, quando a gente vê na história do Brasil, a história do pioneirismo feminino, das artistas, a gente vê mesmo que eram mulheres assim muito ousadas, que quebraram tabus, mas também que pagaram um preço muito grande por ocuparem determinadas posições políticas. Quando a gente pensa no Código Eleitoral de 1965, a gente já tem uma época em que a mulher tem um nível de emancipação muito maior, né, do que em relação à década de 30. Você tem uma série por exemplo, você tem leis que favorecem o divórcio, você tem leis que facilitam a vida cotidiana dessas mulheres, você já tem a própria
invenção do anticoncepcional e popularização. Então as mulheres, realmente na década de 60, elas estavam num nível de inserção social, né, que não tem comparação com a década de 30. Talvez isso ajude a explicar. Como você viu, não foi nada fácil convencer os homens de que as mulheres também são cidadãs. Bom, barreira vencida contra o machismo na hora de escolher os representantes políticos. Hoje vivemos um outro desafio, que é o de eleger mulheres como representantes políticas. E essa luta organizada das mulheres pelo voto, pelo direito à educação, pelo direito a melhores condições de trabalho, pela conquista da democracia, é uma luta de expressão disso, de uma expressão de uma abertura, da expressão de que nós podemos ter outros direitos, nós queremos outros projetos. De ser uma deputada, por exemplo, de ser a presidenta da República. Na Câmara dos Deputados, a representação feminina é de apenas 10%. Dos 513 deputados, 52 são do sexo feminino e no Senado, dos 81 representantes, apenas 13 são mulheres. E foi em 2010 que o país elegeu a primeira mulher presidente do país. Foi um momento importante do ponto de vista histórico, porque foram eleições absolutamente livres, que envolveram 136 milhões de eleitores, eleições que resultaram na vitória de uma mulher, a primeira mulher eleita para a presidência da República. E isto, a meu ver, mostrou o grau de avanço a que se chegou aqui no Brasil em termos de democracia. E no Poder Judiciário, mais especificamente na Justiça Eleitoral, a primeira mulher que comandou o Tribunal Superior Eleitoral foi a ministra Carmen Lúcia, em 2012. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivas, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Na tentativa de reverter a desigualdade nas urnas, em 1995, a Lei 9.100 determinou que 20% das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidatas. E esse número só foi modificando. Em 97, a Lei das Eleições estipulou que esse percentual deveria ser de 25%. E hoje ele é de, no mínimo, 30%. O ideal seria a conscientização voluntária, né? É o que nós falamos da disciplina consciente. A pessoa entender que a mulher tem que, de fato, participar. Mas quando isso não funciona em razão da cultura, e aí tem diversos fatores, fatores culturais, fatores sociais, eu acho válido sim que a legislação tente disciplinar, tente equalizar essa distorção. E aí é de uma forma positiva, né, estabelecendo esse percentual mínimo, tanto de cotas, para incentivar a participação feminina na política. Na realidade, a gente tem essas leis, né, que tratam das cotas, né, para a participação política das mulheres, que é uma forma de incentivo, sem dúvida. E a lei que não para no tempo só foi se modernizando. Em 2009, a lei dos partidos políticos foi alterada para rever a promoção e difusão feminina na política. Entre os incentivos, destacam-se a destinação dos recursos do fundo partidário para a manutenção de programas que incentivem a participação de mulheres. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Essa legislação, para tentar efetivar a participação feminina, principalmente no tocante às condições de elegibilidade, né, para que ela participe sendo votada. A legislação ela trouxe algumas regras. A primeira, 10% das propagandas político-partidárias vão se destinar a incentivar a participação das mulheres para concorrer a mandatos eletivos. E 5% do fundo partidário também se destinam a essas campanhas. Então, é algo interessante que vai conscientizar as pessoas de que as mulheres realmente elas têm voz e precisam participar, né, precisam estar de fato exercendo mandatos eletivos e representando, né, essa grande maioria que de fato
são as mulheres, né? Não somente na parte de alistamento eleitoral, né, porque já é fato, as mulheres, no caso, é o maior número de eleitoras, né, nós temos o maior número de eleitoras do que eleitores, né, mas também no tocante à representatividade dentro das respectivas casas parlamentares. Eu acho importante a inclusão da mulher. Porque a mulher ela tem um papel importante na sociedade, ela tem os seus direitos. A mulher é como o homem, não tem diferença em termos de direitos e condições de trabalho, de contribuição à sociedade, a mulher tem o mesmo papel. Não basta apenas a gente ter mulheres ocupando o parlamento. A gente tem que saber se essas mulheres têm um engajamento com as causas feministas. Eu imagino que a saída seja realmente questionar cada vez mais esses papéis sociais que são atribuídos de uma forma tão rígida para homens e mulheres, né? Tentar caminhar no sentido de diminuir esse abismo, esse fosso que existe entre o que é uma tarefa típica de homem e o que é uma tarefa típica de mulher. Para quem sabe no futuro a gente conseguir abolir essas diferenças. Vamos construir uma sociedade em que a diferença não inclua, não reverbere em que alguns grupos tenham supremacia da educação, dos direitos à saúde, né, dos direitos à aquisição de bens. Então, assim, a gente tem que pensar numa sociedade que trabalhe essas diferenças de forma que essas desigualdades não prevaleçam. A primeira vez que eu votei foi em 50, mas eu voto porque essa penitência minha e ver se melhora as coisas mais para nós está muito difícil. E votar numa pessoa que corra atrás, com interesse, para nós todos, para os ricos, para os pobres também. Votei pela primeira vez e ao chegar à urna me deparei com uma sensação boa. Acho que pela primeira vez estaria sendo uma cidadã de verdade, não apenas por possuir identidade ou CPF, e sim por estar podendo opinar no futuro da minha cidade, escolhendo pessoas capacitadas e preparadas para nos representar. Durante algum tempo, as mulheres que defendiam a participação política, não é, lá no Congresso, elas diziam: o lugar de mulher é na política, desconstruindo aquela ideia de lugar de mulher é na cozinha. Mas hoje eu diria que lugar de mulher é onde ela quiser. Nós, brasileiros, homens e mulheres todos juntos, seremos muito. Quer saber mais sobre a história e a evolução do voto no país? Então não perca os próximos programas do Brasil Eleitor História. A gente se vê. Tchau!